Olá, eu sou o Robson, aqui o professor Eduardo, e o nosso tema aqui vai ser a filosofia. Eu costumo dizer que a filosofia é uma ilustre desconhecida. As pessoas sabem muito pouco o que realmente significa ser um filósofo e falar de filosofia, o que é filosofia, o que a filosofia trata. Muitas vezes, isso é uma coisa que nos incomoda bastante, a filosofia ela é muito associada à autoajuda, a uma religião paralela ou alguma prática de pessoas muito revoltadas que questiona tudo e não gosta de nada. Então a gente vai tentar aqui em um breve momento explicar um pouquinho, né, do que é esse universo filosófico. E aí a primeira pergunta, como não poderia deixar de ser, né, antes do professor Eduardo se apresentar, mas a minha pergunta é: o que é filosofia? Olá, então, Eduardo aqui novamente. Para responder essa pergunta, não é tão simples assim, não é só pegar o dicionário, ver lá a palavrinha filosofia, ver o que está escrito e, bom, isso é filosofia. Ou simplesmente você perguntar para o seu professor de filosofia do ensino médio o que é filosofia e ele te dá um conceito de que é amor, é sabedoria. Filosofia é um pouco mais profunda do que essas definições objetivas, porque filosofia é um sentimento interno, é pessoal, é íntimo, é subjetivo. Ou seja, cada um carrega dentro de si essa afeição, aí de uma maneira mais objetiva falando, uma afeição, um desejo, uma amizade com o conhecimento. Então, basicamente, filosofia é todo aquele interesse dedicado e sério de você investir no teu desejo humano de conhecer o mundo, conhecer as coisas, inclusive a si mesmo. Eu gostaria de trazer aqui um trecho de um parágrafo de um livro chamado Ecce Homo, do Nietzsche, do filósofo Nietzsche, onde ele vai dar ali, então, a sua definição pessoal do que é filosofia. Não sou, por exemplo, nenhum bicho-papão, nenhum monstro moral. Sou até mesmo uma natureza oposta à espécie de homem que até agora se venerou como virtuoso. Cá entre nós, parece que justamente isso forma parte do meu orgulho. Sou um discípulo do filósofo Dionísio. Preferiria antes ser um sátiro a ser um santo. Mas leia-se esse escrito. Talvez eu tenha conseguido. Talvez não tenha ele outro sentido se não expressar essa oposição de maneira feliz e afável. A última coisa que eu prometeria ser seria melhorar a humanidade. Eu não construo novos ídolos. Os velhos que aprendam o que significa ter pés de barro, derrubar ídolos, minha palavra para ideais, isso sim é meu ofício. A realidade foi despojada de seu valor, seu sentido, sua veracidade, na medida em que se forjou um mundo ideal. O mundo verdadeiro, o mundo aparente, leia-se, o mundo forjado e a realidade. A mentira do ideal foi até agora a maldição sobre a realidade. Através dela, a humanidade mesma tornou-se mendaz e falsa até seus instintos mais básicos, a ponto de adorar os valores inversos aos únicos que garantiriam o florescimento, o futuro e o elevado direito ao futuro. Pegando esse profundo ataque que o Nietzsche faz, ele diz aí de uma maneira muito assertiva, pontual, o que é filosofia. É simplesmente a gente derrubar essa ilusão do mundo, esse interesse de você se despojar das suas fantasias, dos teus simbolismos e perceber que não está tudo pronto, que na verdade aquilo que você conhece como realidade é aquilo que você conhece, não a realidade em si. Então, logo, filosofia seria uma aspiração, um desejo que nunca cessa, porque afinal nós nunca encontramos uma realidade absoluta, pronta, eterna, verdadeira, como o Nietzsche fala. Ou seja, ser filósofo, ter essa postura de filosofia, é uma pessoa que está disposta a abandonar todo aquele reconfortante mito que serve para dar prazer e enfrentar o fato bruto, a realidade natural, para que aí sim manipulá-la, construí-la, alterá-la para a construção do seu próprio prazer. Isso é o filósofo. Exatamente, vamos tentar destrinchar um pouco mais isso aí, né? Falar do mito. Vamos entender alguns pontos chaves para entender o que é filosofia. Estou generalizando, mas digamos que naturalmente todos nós temos uma tendência a mitificar coisas, a mitificar o mundo, nos mistificar e tudo mais. O que isso significa? O mito, se você for ver uma definição mais acadêmica, não tão acadêmica, mas só para a gente entender, o mito ele é uma ideia fantasiosa, ou seja, é uma criação fantástica, não realista, mas que está contido em certas realidades. O mito ele tem um pouco de realidade, um pouco de fantasia
misturado ali na concepção do mito de um certo cunho religioso. Então, se você for estudar mito, o que é mito, você vai perceber esses elementos. Cunho religioso, fantasia e realidade. E é isso, né? A gente já está filosofando aqui, a gente tem que entender o que é religião. Religião, quando você vai estudar a história da religião, você vai perceber que a religião foi uma das primeiras, se não a primeira forma organizada do pensamento humano. Então, os seres humanos começaram a pensar, começaram a observar o mundo, ele precisa dar uma razão para esse mundo. Nasceu a religião. Essa religião, né, e esse aqui não é uma crítica à religião, mas é uma constatação. A religião é uma explicação, na palavra que alguns filósofos gostam de usar, eu, por exemplo, é uma explicação metafísica sobre a existência, ou seja, aquilo que está além do mundo. Essa é a função da religião, mundo espiritual, mundo do além, o sentido para onde vou. Então, a religião tenta me reconectar isso. Volta para o mito. Explicações fantasiosas, eu imagino. Eu pego as concepções da religião, que aí não é eu que imagino, a religião é herdada através da cultura, certo? E vou fantasiar uma explicação sobre a vida. Mito. O mundo foi construído por gigantes que no seu hálito quente construíram. Mito. Você vai ver que existiu, no processo de formação da Terra, existiram os rios de lava, os vulcões, isso é realidade, mas não foi um Deus que soprou o seu hálito quente. Então, é um mito. A filosofia vem para derrubar esses mitos, né? Por quê? Filosofia sempre é um porquê. Imagine que o professor José nos convide para a festa dele, a fantasia. Tá fazendo aniversário, fazer a festa fantasia e tal. Aí eu vou vestido de Batman. Comprei uma fantasia de Batman e vou lá participar da festa. Mas e se eu começasse a achar que eu sou o Batman? Ou seja, se essa minha fantasia dura para depois da festa? Aí os caras começaram a ficar preocupados. Poxa, mas o professor Hobbes parece que tá meio maluco, ele acha que ele é o Batman. E se eu realmente começasse a achar que é o Batman e começasse a tentar combater a criminalidade, fosse até me colocando em risco, eu vou colocar outras pessoas em risco e tudo mais. Então, assim, eu tô colocando de uma maneira mais dramática, mas esse é o problema da fantasia. Quando você se desconecta da realidade, você coloca a vida em risco. Por quê? Porque a vida é a realidade. Eu não sou o Batman. Então, o filósofo é alguém, né? E isso, só não me estendendo aqui, Eduardo, o filósofo foi alguém, um fenômeno grego que é extraordinário, porque alguém, hoje é fácil a gente pensar isso, mas alguém em algum momento, quando ninguém tinha pensado, pensou o seguinte: será que o que eu penso realmente é realidade ou existe uma realidade que eu não pensei ainda? Se não existe uma realidade que eu não pensei ainda, qual será? Então eu tenho que pensar. Então eu vou pensar. Esse é o filósofo. E aí foram se descobrindo várias coisas que revolucionou a cultura grega e, enfim, a base da existência do Ocidente está ali na Grécia. Alguns dirão, tem filosofia africana, tem filosofia indiana. Ok, mas filosofia na estrutura grega do simbolismo do que é filosofia é um fenômeno grego. Sim, nessa postura, então, a filosofia que nasce dessa vontade de você derrubar a fantasia e questionar que se não há algo além disso, além do prazer, ou seja, é uma postura de coragem, né? O Nietzsche vai defender isso na obra inteira dele, quando ele se refere à postura do filósofo, é aquele que é corajoso, ou seja, às vezes a gente está tão ali anestesiado, amortecido pelos impactos que naturalmente ocorrem, a tragédia é a natureza, é a realidade, é o caos, é o fundamento, a essência de todas as coisas, como diriam os primeiros filósofos. Então, a gente vai criando maneiras de amortecer esse caos, amortecer o sofrimento, amortecer a dor. Mas essas maneiras criadas, essas construções que muitas vezes não têm nenhum compromisso, nenhuma fidelidade com a realidade, com a lógica, elas são construções que nos oferecem um conforto, um consolo da existência, ou seja, cumpre uma função de vida. Porém, o filósofo, ele sabe que isso não é o perfeito, não é o ideal, não é o belo, como diria o Platão, não é aquilo que de fato está acontecendo, é aquilo que eu gostaria que estivesse acontecendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou raspar essa casca que brutalmente surge na minha imaginação para ver e vislumbrar aquele monstro que eu coloquei do lado de fora das minhas muralhas. Então, ser filósofo, a coragem de pensar sobre a realidade é você se expor na frente do monstro. Exatamente. Se expor na frente da tragédia. Filosofia é isso, a gente tem que praticar essa postura de coragem, essa postura de guerreiro, de artesão, ou seja, essa coisa de você ver que tem um problema e que esse problema só vai ser resolvido na medida em que você se mexe, não o mundo. O mundo foi o que causou isso. Ou seja, você, se não tem essa postura, não tem essa atitude, essa atividade, você contribui para o seu próprio sofrimento.
Essa é a ideia da filosofia, melhorar a vida humana, mas não melhorar, né? Eu sou um filósofo, eu vou curar você, não. Ao contrário, eu sou um filósofo, eu vou te mostrar que você tem o teu desejo e esse desejo está te pulsando, tá latejando dentro de si. Talvez você só não tenha acesso a ele porque existem uma casca aí muito espessa da fantasia, desse simbolismo que não cria nada, que não facilita nada, mas que só serve para um tipo de função aí brutal de prazer, mas que não é de fato o gozo, a beleza, a felicidade, aquele estado de ataraxia, de tranquilidade, né? Que a gente consegue ter quando nós pensamos, quando nós temos coragem. É isso aí, o Nietzsche, ele permanecendo em Nietzsche, se perguntassem para o Nietzsche qual que é o sentido da vida, que essa é uma pergunta que fazem muito para os filósofos, né? Mas qual que é o sentido da vida? Aí, né, como que pensa a filosofia diante desse questionamento, desse pressuposto, né? Usando uma palavra mais filosófica aqui. Esse pressuposto, por muito tempo e até hoje ainda permanece, uma visão teológica. O sentido da vida, ele tem um sentido teológico, ou seja, a vida que eu tenho aqui é justificada por aquela vida que eu terei. Né? Então, se eu for para o céu, se eu não for para o céu, se eu for reencarnar, se eu for, enfim, né, um alienígena vai me sequestrar porque eu fui, né? Então é um pressuposto posterior, depois da vida. Então o que vem depois da vida justifica a vida que eu tenho. Então eu vou, se para chegar no céu eu não posso pecar, então a vida que eu não vou cometer pecados. E assim vai. O Nietzsche vai chegar a uma seguinte conclusão: o objetivo da vida é a própria vida. Né? Se você esvaziar, é uma proposta, por isso que para muita gente Nietzsche é indigesto, e muita gente vai entender, e o próprio Nietzsche se dizia como uma dinamite, um destruidor de antigos conceitos, mas ele está dizendo o que com isso? Que o objetivo da vida é a própria vida. Você não vai construir as suas atitudes de agora pensando numa recompensa que você vai obter em um futuro qualquer, porque a única vida que você tem é a que você tem agora. Ou ela vale a pena agora, ou ela não vale. Se vale a pena, então você encontrou o estado de felicidade agora. Se não vale a pena, aí que você precisa. Ele é um filósofo, óbvio que ele vai pensar isso. Se você não é feliz, então você precisa de muita filosofia para entender esse seu agora e superar essa perca de potência de viver. Mas onde você pode fazer isso? Deixando de fazer coisas agora para no futuro você alcançar essa felicidade? Não, você só pode alcançá-la agora. Ou ela está aqui ou ela não está. Como que o filósofo chega a essas conclusões? Diante de muito estudo, de muita observação. Perguntam muito, mas para ser filósofo precisa fazer faculdade? Bom, para você ter um conhecimento acadêmico de filosofia, sim. Né? Se você for, não gosto muito dessa ideia, mas vale citar, né? Se é um filósofo profissional, sim, entre aspas aqui, profissional, né? Acho meio esquisito falar. Mas assim, o fato é que o filósofo, ele é um sábio? Não. O filósofo é alguém que estuda a condição humana, ele estuda a história. O filósofo tem uma grande carga de visão sobre a história. Por que o ser humano agiu daquela maneira? Por que a política é desse jeito? Por que a psicologia foi inventada? Por que a psicologia é aceita? Como que nasceu a ciência? Como que o ser humano com ciência age? Como o ser humano sem a ciência age? E ele vai estudando isso e chegando a conclusões sobre essa existência agora. A filosofia é um agora. Sim, é uma atividade, né? A ação. Não é uma poupança de pensamento. Tu vai ficar inteligente e algum dia vai dar alguma coisa. É agora, né? É o teu lapidamento, o teu polimento. Então, não te cortando, mas já cortando... o próprio Nietzsche, pra gente encerrar aqui falando com o Nietzsche, né, antes de encerrar, tem uma ideia muito interessante mesmo, que ele vai chamar de lei do eterno retorno. Quando as pessoas não têm um devido estudo da filosofia, muita gente acha que é uma coisa mística, que o Nietzsche está falando de reencarnação, e definitivamente não. Mas a lei do eterno retorno, vou resumir bastante aqui, é mais ou menos assim. O Nietzsche vai fazer a seguinte proposta: imagine, né, e aí é uma questão da gente imaginar, mas olha que interessante, tá dentro da realidade, porque olha o que eu vou falar, imagine que você morresse, e você vai morrer. É a realidade. Imagine que você morresse e nesse processo você se encontrasse diante de uma lei que chamasse a lei do eterno retorno. A lei do eterno retorno ao mesmo. O que o Nietzsche quer dizer? Ele propõe o seguinte: que eternamente você fosse reviver tudo que você já viveu. Cada singular momento você fosse viver novamente. Todos os seus amores, todas as suas dores, todos os seus prazeres, todos os seus desgostos. Você vai viver exatamente a sua vida que você viveu eternamente. E aí o Nietzsche, né, resumindo aqui, ele vai te propor a seguinte reflexão:
maldição. Isso seria gozo, prazer ou seria uma maldição? Se, diante da lei do eterno retorno, você sente medo, desgosto, prazer, desconforto, incômodo, o Nietzsche chega à conclusão, você não está vivendo a sua vida. Então, o Nietzsche, dentro disso, ele está propondo o seguinte, viva de tal maneira que seja um prazer você reviver eternamente a sua vida. Ah, então quer dizer que eu só vou fazer o que eu gosto? Lógico que não, aí vem a apuração do espírito e tudo mais, porque tudo que você faz de excesso também tem retorno, entende? Então, pô, já que é a lei do eterno retorno, eu gosto de bolo, eu vou comer todo o bolo que eu posso. Então, depois você vai ter dor de barriga e vai ter eternamente dor de barriga, percebe? Então, qual que é o limite do meu apetite? Qual que é o limite das minhas vontades? Reflexão, né? A bela palavra da filosofia. Fica de minha parte aqui encerrando essa ideia do eterno retorno, como você vai construindo a sua vida, se você tivesse que retornar para sua vida eternamente. Exato. É isso aí. Temos que nos proteger das tempestades que a gente mesmo provoca na própria cabeça. Esse é o grande perigo. O mundo não precisa dar um soco na nossa cara pra gente cair no chão. A gente mesmo consegue fazer sozinho. É isso aí. É Valeu. isso aí. Até a próxima.